Boa noite a todos. Muito feliz de ver esse auditório lotado para esse momento tão importante aqui na cidade de São José dos Campos. Hoje é realmente um dia muito especial e nós do BURC, Instituto Conservador, temos uma grata satisfação de trazer vocês aqui para nós aprendermos um pouco mais de temas tão pertinentes que permeiam o nosso dia a dia e exigem a nossa atenção para que nós realmente lutemos por uma mudança que seja permanente, perene. Eu vou pedir para passar alguns slides. Eu vou comentar aqui. Pode passar para mim, por favor. Ontem, não sei quem conseguiu acompanhar a live do lançamento da nossa sede, ali no satélite, em frente ao Vale Sul, na parte nova ali, em frente ao acesso pela cidade de Jardim. Mas a gente começou com essa frase, uma frase de Edmund Burke: para que o mal triunfe, basta que os sonhos bons não façam nada. E eu fico muito feliz quando eu vejo movimentos como esse acontecendo, principalmente movimentos com muitos jovens que estão empenhados em trazer uma mudança e conservar aquilo que nós temos herdado de uma cultura milenar. Pode passar. A gente iniciou em 20 de novembro com a proposta de entregar valor para as pessoas, com a possibilidade de que, por um valor muito baixo, elas pudessem conhecer o que é o conservadorismo. E uma maneira de fazer isso é através da plataforma digital. Então nós lançamos um módulo denominado Introdução ao Conservadorismo, onde você pode, através de 5 cursos, pode passar? Ok. Pode passar, por favor. Então nós temos aqui, por exemplo, o curso que é o conservadorismo, do professor Tiago Rossi, o feminismo e seu impacto na sociedade, com a Ana Campagnolo, os movimentos revolucionários e a guerra contra a família com Aramis, pode passar. Introdução à filosofia e a política, o Estado e a Igreja, filosofia com Ratzo e com Franklin Ferreira, falando sobre esse tema tão importante que é a política, o Estado e a Igreja. Você pode comprar esses cursos individualmente, você vai adquirir por um valor de R$ 75,00 cada um, ou se você comprar os 5 cursos, a gente chama de módulo, você compra com 50% de desconto. Então, por R$ 199,00, dividido em 6 vezes, você pode ter essa formação nesse nosso curso. A gente vai estar anunciando também um curso muito em breve para vocês, o curso de Direito e Globalismo. Já soltamos algumas coisas por aí, muitos professores bacanas, um conteúdo muito, como que eu poderia dizer? É que dá vontade de anunciar os nomes aqui, mas a gente não pode ainda, né? Bom, vamos anunciar só os coordenadores então: Diego Pesce e Leonardo Jardim. Antidolatria e Democídio tem sido um livro mais vendido aí na Amazon. Eles são os coordenadores do curso, então é uma oportunidade da gente entregar esse valor também, agora na segunda quinzena de agosto. Pode passar? Mais uma vez, a gente está aqui com o pessoal do Camisetas Opressoras também. Aqui no final do evento você vai poder adquirir, a gente vai fazer um sorteio no final também, pode passar. A livraria, nós estamos com a nossa livraria aqui presente também, alguns livros para você adquirir, e lá na nossa sede, no Jardim Satélite, em frente ao Vale Sul, você pode adquirir também livros de qualidade da nossa livraria, ok? Pode passar, mas eu sei que vocês vieram hoje aqui não para poder ouvir do BURC Instituto Conservador, né? Talvez vocês já ouviram bastante até aqui. Viemos ouvir uma pessoa muito especial, que eu realmente estou muito feliz de ter passado o dia inteiro com ele hoje, aprendi muito, foi para mim um privilégio muito grande, e esse privilégio eu quero compartilhar com vocês hoje aqui também. Deixa eu até pegar aqui a colinha do currículo desse gigante do conservadorismo. Ele é graduado em administração pela PUC do Paraná, realizou estudos em política internacional pela Unif, na Itália, e é especializado em gestão de projetos pela FGV. Atuou como assessor parlamentar, é ensaísta, tradutor e jornalista. Também é pesquisador do Observatório Interamericano de Biopolítica. Com vocês, Bernardo Custer.
Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui numa universidade como a Univap. E universidades no Brasil geralmente dão pouco espaço para esse tipo de manifestação, né? Mas com camisetas opressoras, né? O risco de ser linchado. Bom, foi-me sugerido o tema da marxismo cultural e sua influência, ou sua... como é que o marxismo cultural mexeu com o cristianismo, e mais especificamente, óbvio, vou ter que tocar na Igreja Católica, ainda que haja um grande movimento na Igreja Protestante também, através da teologia da missão integral. Só que, primeiro a gente tem que colocar alguns fundamentos muito básicos, né? E para começar eu queria só contar um exemplo muito forte na história da humanidade, na história do cristianismo, portanto, que é o caso do arianismo, que foi condenado como uma heresia no século IV no cristianismo, que foi causada por um monge chamado Ário. Deixa eu só colocar o tempo, senão eu vou torturar vocês. Por um monge ário que surgiu com uma ideia sutil e perigosa de que, na verdade, Jesus Cristo não seria Deus, mas seria a principal das criaturas criadas por Deus, que ele era semelhante a Deus, mas não da mesma essência, e isso causou uma confusão imensa no cristianismo, confusão tal que tomou conta de praticamente todos os bispos, prelados, metropolitas, todas as autoridades da igreja na época, e começou a causar uma divisão imensa. Até que começou a ameaçar a unidade do Império, que já vinha desde 303, a partir do Edito de Milão, tido um acordo com o cristianismo, começado a sua absorção do Império, e essa heresia começou a ameaçar a unidade do Império de Constantino. Então ele convoca o Concílio de Nicéia em 325 para resolver essa querela, tentar descobrir de fato, com os bispos da igreja e alguns doutores e sábios, se de fato se tratava de uma heresia ou aquilo poderia ser incorporado como uma doutrina oficial da igreja de então, e portanto pelo Império. Bom, aquilo foi uma confusão imensa. Ário era um homem treinadíssimo na retórica grega, ele tinha um estudo de filosofia, tinha uma vida ascética muito grande, era um homem respeitadíssimo, uns diziam quase um santo. Então, ficou muito difícil naquele concílio, do qual Ário não pôde participar, provar e mostrar que de fato havia equívocos sérios do ensino dele com a doutrina já praticamente estabelecida pelos pais apostólicos, os padres apologistas e os evangelhos, as cartas, etc. Nós não tínhamos fechado o cânon ainda, né? Foi fechado em 382, se eu não me engano. Bom, aí o concílio ficou no impasse, ninguém conseguia resolver a questão, até que um jovem diácono chamado Atanásio, hoje conhecido como Santo Atanásio, naquele concílio fez duas coisas importantíssimas, que foi ler um trecho do Evangelho de São João, que destruía esta ideia de que Jesus seria apenas uma criatura, a maior delas, mas não seria igual, seria o próprio Deus também. Então ele leu aquele trecho, comoveu os bispos e os intelectuais daquele concílio, mas não bastava ainda para provar que Ário era um herege. Até que então ele pegou um trecho do Thalia, que era um livro diário, e leu perante o público. E o historiador francês Daniel Hobbes explica que foi uma comoção geral no concílio, e todos os 318 bispos do concílio de Nicéia chegaram à conclusão que de fato ele era um herege. E apenas 2 bispos, 3 na verdade, permaneceram fiéis à ideia de Ário, foram portanto exilados pelo imperador Constantino para manter a unidade do Império. Só que depois teve uma série de confusão, o negócio foi só ser resolvido em 381 com o Concílio de Constantinopla, criando então o famoso credo niceno-constantinopolitano, que é o credo oficial da Igreja Católica hoje. Bom, isso é um fato histórico. E por que eu começo com essa história? Porque ela mostra o poder de um intelectual, porque Ário era um intelectual, que conseguiu que suas ideias permeassem pessoas corretas nos lugares corretos, e que elas fossem disseminadas da maneira correta, e que penetraram a cultura de tal modo que desestabilizaram o Império. Vocês vão lembrar que o Império Romano acabou na segunda metade do século V. Então veja, ano 300, a glória do Império. E o homem com uma ideia, porque o cristianismo tinha acabado de entrar num processo de pacificação pelo fim da perseguição,
com uma ideia, conseguiu quase que ruir e dividir o Império inteiro. Então, ele é muito análogo ao que o marxismo cultural se propôs, e conseguiu com um êxito imenso, a fazer com o Ocidente. Porque obviamente, a Rússia, que foi uma das principais financiadoras desse movimento, não quis essa bagunça lá, né? Então eles exportaram isso, falaram, destruam lá para lá, a gente fica com a nossa casa tudo arrumadinha aqui. Bom, vocês sabem que quando Karl Marx começou com suas ideias, ele começou a soltá-las primeiramente lá em 1845, 6, e aí as suas ideias mais, vamos dizer, fortes era de que existia um conflito natural, quase que ontológico, né, de natureza própria, da essência do homem, entre os proletários e os burgueses, e que era uma coisa natural da classe proletária, os trabalhadores, terem uma oposição com os burgueses, que seriam, portanto, os opressores e os detentores do meio de produção, e que o número de proletários se multiplicaria tanto, em dado momento, que este conflito seria inevitável, e que, portanto, haveria espontaneamente uma revolução, e que eles então tomariam, se apropriariam dos meios de produção, fariam uma revolução do proletariado, instaurariam uma ditadura, um processo de transição socialista, e então instaurariam um regime perfeito, idílico, paradisíaco do comunismo. E ele predisse, segundo seus escritos, que isso iria acontecer em 1848, coisa que não aconteceu. Ele dizia, inclusive, que os povos e as raças fracas demais para resistir a este holocausto revolucionário, que segundo ele iria acontecer espontaneamente em 1848, deveriam perecer. E aqui eu cito um texto que está na revista da História da Ideia, o livro de 1871, mas a citação dele é 1856, é um pouquinho posterior, mas ele diz o seguinte, que as classes e as raças fracas demais para subsistir às novas condições de vida devem abrir alas e devem perecer no holocausto revolucionário. Então ele percebeu que a sua ideia não tinha dado certo, a sua previsão, como várias outras deram errado. Ele então meio que adapta isso e diz que haveria um momento de instabilidade e que haveria uma guerra mundial, a Primeira Guerra, e que nesta guerra, portanto, os proletários, que são a base do exército, os soldados, quando fossem para pegarem armas e, por exemplo, os franceses combaterem os alemães, eles, em vez de pegarem armas e combaterem outros proletários da fronteira inimiga, eles iriam virar as costas para o governo e iriam dar as mãos com os outros proletariados, pegar as armas e fazer uma insurreição, vamos dizer, mundial ali no mundo europeu. De fato, ele acertou um pouco dizendo que haveria guerra, mas a Primeira Guerra aconteceu e proletário matou proletário. E assim também foi na Segunda Guerra. Então, isso está escrito no Neue Reichliche Zeitung dele, em 1949, portanto, depois do seu erro de previsão, em que ele disse, abre aspas, até o extermínio ou perda de status nacional, este lixo racial, como eles chamam os conservadores, né, os reacionários, sempre se torna o portador mais fanático que há de contra-revolução. E continua a ser isto. Isso porque toda a sua existência, os conservadores, não é nada mais do que um protesto contra uma grande revolução histórica, ou seja, no sentido marxiano, inevitável. A próxima guerra mundial não causará apenas classes, dinastias reacionárias, mas também inteiros povos reacionários a desaparecer da face da terra, dizendo mesmo que os proletários iriam pegar em armas e fazer revoluções contra os seus próprios opressores. O fato histórico não aconteceu. Então que entra uma espécie de revisionismo ou reinterpretação da teoria marxiana, própria de Marx, que foi com o leninismo, que já no comecinho ali do século XX, diz que nós não podemos esperar este movimento histórico natural, que, segundo ele, não iria acontecer, que nós somos os detentores, os conhecedores da lei da história e que, portanto, nós temos que fazer a revolução por nossa conta, armado. Foi então que eles pegaram em armas, em 1905, tentaram fazer uma revolução como fizeram em 17, deu errado, foram tocados à bala,
Mas, em 1917, eles conseguiram fazer uma insurreição na Rússia, a famosa Revolução Russa, que no ano passado completou 100 anos. Mataram a família do czar, principalmente por ela ser católica. Então, Stalin instaura um governo socialista, uma ditadura do proletariado, que dura até ali 24, por aí. Quando ele morre, assume seu sucessor, Stalin. Stalin governa ali até 53. Nesse meio tempo, ele mata seu maior rival no México, Trotsky, que tinha fugido, ameaçado de morte por causa das discordâncias teóricas. Foi lá para o México. Foi amante da Frida Kahlo, Trotsky, que era casado com Diego Rivera, que, na minha opinião, pintava muito melhor que ela. E daí, mas o Stalin mandou um homem matá-lo a picaretadas, né? E matou o Trotsky. Só que esse marxismo clássico ficou preso na Rússia, né? Já revisionista de Lenin, né? E Lenin tinha uma ideia também de que os proletários são inimigos naturais do sistema capitalista, mas ele acrescentou ainda uma ideia que parecia a ele sensata, de que o imperialismo, principalmente inglês da época, era fruto de uma espécie de luta capitalista contra a conquista de novos mercados. E a conclusão, obviamente, como eu já disse, era que os proletários eram inimigos do imperialismo também, não só do sistema capitalista, e deveriam combatê-lo pegando em armas. E aqui uma citação, um ano antes, de um jornal que foi publicado de Stalin, chamado o Logan Desarmamentista, em 17, ele diz o seguinte: um ano antes da sua revolução, quem espera que o socialismo aconteça sem uma revolução social e sem a ditadura do proletariado, diz Lenin, não é um socialista. A ditadura é o poder do Estado, baseado na violência. Pois foi exatamente isso que ele fez. E depois o regime soviético, seguindo muito bem essa linha de Lenin, acabou por matar, segundo as estatísticas mais conservadoras, 60 milhões de pessoas, né, de 17 a 89. Então, eles cumpriram muito bem esta colocação aqui. Bom, mas a Primeira Guerra aconteceu, como eu disse, os proletariados não lutaram uns contra os outros, então outra previsão de Karl Marx que falhou, foi uma decepção geral para o movimento. E eles começaram a se perguntar aonde é que Marx errou. Qual foi o escotoma? O escotoma é quando você tem aquele ponto cego na sua visão, escuro, que você não consegue olhar, não consegue ter uma visão completa, ou pelo menos a melhor visão possível. Então ele começa um movimento de reavaliação, um movimento de recálculo, para reinterpretar ou talvez perceber aquilo que falhou a percepção de Karl Marx. É aí que surge, já no começo dos anos 20, um teórico húngaro, filósofo, obviamente marxista, chamado Georg Lukács, um homem com intelecto superior, muito bem treinado, inteligentíssimo, e que começou, por assim dizer, chafurdar a questão e tentar entender onde estava o erro. A pergunta era, onde é que Marx errou duas vezes num erro tão grave, por um ponto tão central da teoria dele, ao ponto de ter que Lenin reformá-lo, né? Então, ele julgou, segundo Georg Lukács, né, ele entendeu que os proletários pegaram em armas e mataram uns aos outros por uma coisa chamada cultura, porque eles tinham pressupostos na sua mente. A cultura ocidental, que já estava há tantos anos estabelecida, principalmente pela Igreja Católica no Ocidente, os impediu de terem a consciência de classe e de fazerem uma insurreição e, enfim, instaurarem um governo perfeito, acabar com as exclusões, repressões, etc., estabelecer um governo verdadeiramente justo, igualitário, fraterno e livre, né? Então, ele percebeu que era um problema cultural. Chegou a essa conclusão nos seus escritos e julgou basicamente que o problema cultural se dividiu em três esferas, que era o filosófico, a base filosófica fundamentada era um problema da base do direito, fundamentado no direito racional, bem estruturado, etc., de base romana, e na filosofia judaico-cristã de Jerusalém. Então, era Jerusalém, Atenas e Roma um problema que fundamentava, vamos dizer assim, muito grosseiramente, a sociedade ocidental, que foi o que impediu que a revolução acontecesse. Então, o que ele disse? Bom, pensou, pelo menos, explicitou em seus escritos. Nós precisamos trocar.
em vez de fazer uma revolução armada, nós primeiro alteramos a cultura, mudamos a consciência das pessoas, não importa quanto tempo isso leve, criamos uma atmosfera cultural propícia, então fazemos a revolução armada e tomamos o poder. Foi aí que apareceu também outro homem, chamado Karl Korsch, que chegou também a essas mesmas conclusões em outro lugar chamado Alemanha. Ele era também um filósofo alemão, tão influente como Georg Lukács, e ambos eram amigos de um germano-argentino chamado Felix Weil, uma família muito rica, como é de costume de teóricos socialistas. Karl Marx era um burguês, né? Nunca trabalhou um dia na vida, nunca conheceu o proletário, né? Então, e ele só dizia que o proletário sabia o que acontecia na realidade, não sei. Talvez seja esse o erro. E Karl Korsch, então, principalmente tem aquele escrito famoso dele do marxismo e da filosofia, que fez uma palestra célebre sobre isso, mostrando que, segundo Karl Marx, existia uma estrutura que sustentava tudo que era economia e que tudo mais que estava na superestrutura, como escola, igreja, lei, sindicatos, família, tudo mais era ideologia. Era tudo uma grande justificativa para te passar essa ideia de que você possui alguma coisa, que você tem direito à propriedade privada e que ela é inerente à pessoa humana. Mas Karl Korsch disse assim, claro, a revolução precisa ser feita na economia, mas a superestrutura, de certa forma, criou uma espécie de vida própria. Nós precisamos fazer a revolução também na superestrutura. E esta é a conclusão análoga, de certo modo, de Georg Lukács. Ambos amigos de Felix Weil, esse homem multimilionário, que era filho de um grande comerciante de grãos na Argentina. Então eles tiveram a brilhante ideia de criar uma escola com o dinheiro do papai do Felix Weil, na Alemanha, obviamente em Frankfurt, para realizar estudos e começar a pouco influenciar a cultura através de universidades, estudos, livros, filmes e tudo mais que você puder imaginar. Ficou conhecido como Escola de Frankfurt futuramente, que não tinha esse nome no início. E assim foi a fundação. Criaram uma série de ideias, né? E a base, como eu já disse, era atacar as 3 cidades, vamos dizer assim: Roma, Atenas e Jerusalém. Participaram, obviamente, Max Horkheimer, que era o grande homem ali, organizador, que pagava salário de fome para todos lá dentro do instituto. Coitado, Adorno era um pobrezinho. Inclusive Adorno que conta que o Horkheimer pagava salário de fome para eles. A gente tinha o Walter Benjamin, também, muito notório, o Jürgen Habermas, um pouquinho posterior, o famoso Herbert Marcuse e o Erich Fromm. E tinham outros nomes, mas esses, vamos dizer, eram os principais. Marcuse, Adorno, Horkheimer, etc., começaram a fazer misturas, sínteses entre Marx e Freud. E bolaram uma crítica à cultura ocidental, uma espécie de ideia de que a cultura ocidental é uma espécie de doença coletiva, vamos dizer assim. E que, portanto, a humanidade inteira precisaria ser submetida a um tipo de psicoterapia coletiva. Que se trataria também, em outros termos, uma das formas de tratamento dessa psicoterapia coletiva seria a teoria crítica, na qual você submeteria toda a parte da superestrutura, da cultura ocidental, a uma crítica incessante até que nós pudéssemos, criando uma espécie de antítese, transformá-la para criar, então, este clima novo para a revolução. E é tão claro que um dos principais objetivos dessa escola era criticar, aliás, é tão claro dentro dessa escola, ver como eles identificam o judaico-cristianismo como uma das bases. E aqui eu tiro um texto bem tardio do Jürgen Habermas, num livro dele chamado Time and Transitions, em que ele reconhece explicitamente que a fundação das principais coisas defendida hoje pela chamada esquerda são, na verdade, base cristã e judaica. Ele reconhece isso no texto que aqui eu leio, página 150 do livro dele. Ele diz o seguinte: o igualitarismo universalista, a partir do qual florescem as ideias de, atenção, liberdade, vida coletiva e solidariedade, condução autônoma da vida e emancipação, moralidade individual de consciência, direitos humanos, democracia, é um legado direto da ética da justiça judaica e da ética cristã do amor. Então, ele continua dizendo que este legado judaico-cristão
justiça e amor, substancialmente mudado na sua essência, ele está imutado, tem sido objeto de contínua apropriação crítica e de reinterpretação. Até este dia não há outra alternativa para isto. 2006. E à luz dos desafios atuais, de uma constelação pós-nacional, como ele chama o nosso momento atual, continuamos a trabalhar na substância dessa herança judaico-cristã. E tudo mais, diz ele, é somente papo furado pós-moderno. Vamos perceber que ele reconhece explicitamente aqui aquilo que eles já reconheciam lá no começo dos anos 20. Só que a escola de Frankfurt foi expulsa da Alemanha, então eles se basearam em Nova York. Horkheimer cria, como eu já disse, a teoria crítica. Eu acredito que ali era um dos mais brilhantes deles. Quem teve a oportunidade de ler o livro que ele escreveu com Adorno, Dialética do Esclarecimento, tem uma crítica à indústria das massas que se aplica, inclusive, ao momento que nós estamos vivendo hoje. Eu concordo com o que ele escreveu lá. As análises sociológicas são muito ricas, por isso que eles tiveram sucesso. Então, uma das coisas que a teoria crítica objetivava era criar uma espécie de clima de suspeita geral na sociedade, sobre tudo e sobre todos. Comparando, por exemplo, a democracia americana, na qual eles estavam vivendo, com o fascismo italiano. Imagina que tinha ali, nessa época aqui, acabado a Segunda Guerra e Mussolini, enfim, fez o que fez. E comparando também a autoridade paterna como uma espécie de espelho da autoridade fascista italiana. E criaram, portanto, uma coisa chamada F-Scale, a escala F, para comparar e analisar na sociedade americana o nível de autoridade individual de cada pessoa, com alguns parâmetros do tipo forte adesão a convenções sociais, submissão ao autoritarismo, agressão autoritária, o que depois virou violência simbólica, oposição ao subjetivo, superstição e estereotipação, afirmação exagerada da força e resistência, destrutividade, cinismo, hostilidade, veja só, projeção de impulsos e preocupação exagerada com o sexo era um problema que indicava nível de autoridade fascista. Mas não é justamente este povo hoje que estimula a supersexualização? Mas à época era conveniente identificar que a preocupação exagerada com o sexo era um sintoma da autoridade, do nível de autoridade fascista pessoal. Então, era uma espécie de instauração de uma máquina dentro da sociedade em que todo mundo viraria contra todo mundo. Haveria um clima de suspeita. Eles chegavam a criticar, por exemplo, dizendo que um homem que assobiasse, se não me engano, Adorno diz isso, que um homem que assobiasse muito bem na rua, tivesse uma melodia muito elaborada na rua, ele estaria ali demonstrando as suas habilidades de técnica de melodia e que, portanto, estaria ali tentando se mostrar superior às outras pessoas que não têm o domínio do assobio, o domínio da melodia, da harmonia, do ritmo, etc. A crítica chega a este ponto, é muito ferrenho, muito forte. Pra vocês terem uma ideia, não foi só a escola de Frankfurt que teve este tipo de análise e de preocupação, o próprio Stalin chegou a perceber isso e, ao meu ver, foi um dos maiores estrategistas da história da humanidade, apesar de ter sido uma pessoa ruim, feito mal, mas estrategicamente, em termos de política, é inigualável, eu acho. E ele percebeu este problema, o erro marxiano, e, desacreditado pelo fracasso das teorias, ele recomendava que os partidos comunistas do Ocidente se juntassem com o show business, com o pessoal do show business, com grandes personalidades públicas, com intelectuais, milionários, etc., para fazer parte do seu lado. Portanto, isso é a partir dos anos 24, já onde quando Stalin começou o seu reinado de terror na União Soviética. Mas não foi somente ele, foi um senhor também, fundador do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, que surgiu com ideias semelhantes na Itália. Chegou às mesmas conclusões, de que era necessário primeiro alterar a cultura e depois fazer a revolução. Não que Gramsci fosse contra a revolução armada, pelo contrário, mas ele acreditava que ela deveria esperar um pouco até a transformação cultural. Ou seja,
é um movimento que se diz o mesmo, movimento socialista comunista, mas que inverte a sua teoria 180 graus e ainda diz que é a mesma coisa. Ele dizia antes que era Marx, Lenin, etc. Dizia que você precisa primeiro fazer uma revolução do proletariado, então depois, a partir do partidão no poder, você alterava as estruturas culturais, o resto da sociedade. Fazia revolução na economia e depois mudava a superestrutura. Depois eles invertem 100%, 180%. Ele diz lá, 180 graus, ele diz lá, não, primeiro nós mudamos a cultura, depois nós mudamos as estruturas econômicas. Eu digo, você chama a mesma coisa? Isso prova que, na verdade, estão em busca de poder, e não da verdade e do conhecimento. Tanto é que já mudaram várias vezes de teoria. Enquanto os revolucionários russos matavam homossexuais sob o governo de Stalin, na Rússia, eles estavam fomentando o sexo livre e o chamado GLS, na época, aqui no Brasil e na América Latina. Por quê? Porque convém ao movimento esse pragmatismo. Mas então surgiu Gramsci com essa mesma conclusão, dizendo que nós precisamos primeiro alterar a cultura e depois, então, fazer alterações a partir, quando nós tomarmos o governo, nós então fazemos as alterações nos meios de produção. E uma das teorias uma das técnicas políticas de Gramsci mais conhecidas era a famosa ocupação de espaço, que consistia em você tomar conta dos lugares, principalmente do que era chamado de classe falante. Universidades como essa, reitorias, meios de comunicação, editoriais, meios de jornal, redações de jornal, escrivães de delegacia, magistrados, pessoas de todos os tipos que pudessem ser capazes de divulgar e difundir as ideias. Mas não de uma maneira escancarada. Quanto mais sutil, gradual, em pequena medida, mas contínuo, melhor. O que importava, principalmente para a técnica gramsciana, era o fundo do inconsciente e nem tanto o convencimento racional. E depois disso, depois que uma vez você conseguisse gradualmente o que aconteceu no Brasil a partir do instauramento do regime militar de 64, uma vez que você consegue tomar conta dos principais meios de comunicação, inclusive partidos, etc., você começa a criar um falso consenso. Ou seja, você começa a fazer com que as universidades conversem entre si, aparentemente autônomas, mas na verdade dizendo a mesma coisa. Por exemplo, se você for nos Estados Unidos, ou na Itália, onde eu estudei, a organização, vamos dizer, a Universidade de Ferrara, onde eu estudei na Itália, produz uma tese de política econômica a respeito, sei lá, das teorias de geopolítica e fulano de tal, dizendo A. A Universidade de Bolonha, que fica ali perto, 30, 40 quilômetros, pode discordar e fazer um trabalho se opondo. Se a coisa crescer demais, eles começam a produzir livros, que fazem debates, etc. Isso no Brasil não existe. A mídia brasileira é praticamente una, na minha opinião. E o único meio discordante é a internet, que agora está sendo controlada. Então, por exemplo, a falsa oposição entre PT e PSDB. Foi criada uma falsa oposição, porque os dois nasceram juntos na USP. Obviamente o PT tem mais influência da igreja, mas eles nasceram praticamente juntos como um movimento de uma falsa oposição. Tanto que o PSDB é um partido exato, social-democrata. É como o PSB, mais ou menos. E aí você joga o PCdoB, PC, etc., PCB lá do outro lado, dizendo que você é extrema-direita, mas na verdade faz parte do mesmo grupo de negociação e cria uma falsa oposição. Ou como, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores comumente fala que a Globo é golpista. Mas é engraçado. Sendo ou não golpista, o governo de Dilma e de Lula foram os que mais fizeram propaganda do governo na emissora. Segundo a própria Carta Capital, que é favorável ao Partido dos Trabalhadores, o governo Lula e o governo Dilma deram, em 14 anos, 6,2 bilhões somente para a Globo. De quem paga um inimigo com tanto dinheiro? Você daria 6,2 bilhões para alguém que é golpista? E alguma coisa está errada. Então, os fatos falam muito mais, né? Bom, aí, como eu já disse, grande mídia, universidades, partidos, editores, serviço público, etc. E você trata aqueles que são dissonantes, aqueles que discordam, você os trata como loucos,
completamente surtados, tipos excêntricos, como foi tratado, sei lá, o Nelson Rodrigues ou o Paulo Francis, eram tratados como pessoas excêntricas, né? Palhaços, principalmente o Francis, porque tinha um jeito caricato de falar. Ou você os ignora, colocando aquilo que foi chamado de espiral do silêncio, ou você os trata como extremistas surtados. Daí você dá o apelido de fascista. Então, essa é uma das técnicas. Como eu preciso entrar no cristianismo, eu não vou poder discutir muito este tema. Mas, principalmente, essa técnica, principalmente Gramsci, que fez muito sucesso aqui no Brasil, foi muito lido, por exemplo, por pessoas como Frei Beto, Hugo Asman, que foi um grande teólogo da libertação. Ele lia, estudou na escola de Frankfurt com Adorno e Horkheimer, e eles conheciam muito bem essas técnicas. Então, isso foi uma coisa assim, é um fato que essas coisas aconteceram no Brasil, e óbvio, hoje, nesses momentos que a gente está vivendo agora, está tendo uma quebra disso por meio editorial, por institutos como esse, para tornar realmente a sociedade plural. Né? Então, eu quero ler um trecho aqui de um livro chamado A Nova Era e Revolução Cultural, do professor Olavo, em que ele diz o seguinte, descrevendo a pessoa de Gramsci. Ele diz assim, que Gramsci não era maquiavélico só no sentido vulgar de um príncipe, vem de Maquiavel, mas também naquele mais sutil e maldoso dos discorsi, que é um texto menos conhecido de Maquiavel, onde ele revela seu intuito de colocar, atenção, o Estado no lugar do próprio Deus, onde Maquiavel revela. E Gramsci tinha também este intento. Gramsci apenas acrescenta a ideia de que, para isso, para colocar o Estado no lugar do próprio Deus, é preciso antes um partido-Deus, uma espécie de tese-antitese. E que aí, então, a sua malícia chega a requintes quase demoníacos. E ele considerava o cristianismo o principal inimigo do socialismo, assim como também os grandes teóricos da escola de Frankfurt o perceberam. Sonhava com um mundo em que toda a transcendência fosse abolida, a favor de uma terrestrialização absoluta, ou seja, acabar com a transcendência e jogar tudo aqui na história, na qual a simples ideia de Deus de eternidade se tornasse inacessível. Mas ele não queria destruir a igreja como instituição, e sim usá-la como fachada, e para isso propunha que os comunistas se infiltrassem nela, substituindo a antiga fé por ideias marxistas enfeitadas de linguagem teológica. Essa é uma descrição bem interessante da teologia da libertação. Assim, a pregação comunista chegaria às massas sob outro nome, em volta de uma aura de santidade. A maior fraude religiosa de todos os tempos está hoje coroada de sucesso, o que não a torna menos deformada e monstruosa a mentalidade do seu inventor, nem menos desprezível a daqueles que o admiram por isso. Então, esta é uma técnica que foi conhecida pelos principais teóricos da teologia da libertação, mas que eles acontecem só depois dos anos 70. Começa ali a partir da Conferência Episcopal Latino-Americana em Medellín, na Colômbia, e aí o Gustavo Gutiérrez publica seu livro em 71. Aí vem o Boff em 70 e tantos, vem Asman em 72, o Asman que estudou em Frankfurt, tem um livro dedicado a Antônio Gramsci. Mas isso só nos anos 70. A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte, é o que eu tenho perguntado nos últimos meses, e é isso que eu vou apresentar a vocês aqui. E se trata de um estudo de história factual. Se não houvesse, ou melhor, vou inverter a pergunta. Por que é que a teologia da libertação fez um sucesso tão imenso no Brasil, como em nenhum outro país do mundo? A ponto de os teóricos e pensadores soviéticos fazerem estudos sobre o sucesso da teologia da libertação aqui no Brasil. Em nenhum lugar do mundo teve sucesso. Teve um pouco de sucesso na Nicarágua, na Revolução Sandinista, o Ernesto Cardenal, etc., mas nunca da maneira como aconteceu no Brasil. A pergunta é, se ela fosse um elemento completamente estranho, este casamento, vamos tentar resumir aqui, entre Marx e Cristo, se isso nunca tivesse sido levantado aqui no Brasil, você acha que ela teria o sucesso que teve aqui? Ou houve, portanto, uma preparação cultural mais ou menos inconsciente e que depois foi, quando aquilo veio para cá, ela quase que caiu como fogo na palha e tomou conta do Brasil inteiro. Então, o elemento do marxismo cultural, ele entra
como disse Gustavo Gutierrez, como uma reflexão crítica sobre a praxis, ou seja, uma reflexão crítica sobre algo que está acontecendo, sobre uma prática corrente. A teologia da interpretação, no fundo, é isso. Ela pega um movimento que estava acontecendo já no Brasil desde a década de 40, dá uma unidade, uma forma de discurso, e, portanto, instrumentaliza aquele movimento e o resto é história, né? Então, há, inclusive, especulações de que a teologia da libertação teria vindo pronta da União Soviética, a partir dos relatos do tenente-general Yomirai Pachepa, que foi chefe do serviço secreto romeno, e tem um livro esplendoroso chamado Desinformação, no qual ele conta o seu testemunho, de como ele foi um dos parceiros e braço direito de Nikita Khrushchev, que era o sucessor de Stalin, e que ele, querendo exportar a revolução para a América Latina e não tendo sucesso, senão em Cuba, ele então percebe que era necessário entrar na religião, através da Igreja Católica, porque a Igreja Católica era a única resistência contra as ideias revolucionárias. Leonardo Boff. Oi? Leonardo Boff, que era um religioso da Igreja Cristã. Sim. Ele foi o que mais alardeou. Isso, perfeito. Leonardo Boff foi uma das pessoas responsáveis. Mas isso depois dos anos 70. O meu intuito é principalmente analisar esse movimento anterior aos anos 70. Então, existe, obviamente, esta tese da União Soviética. Eu acredito muito no testemunho dele, mas ela não é a história inteira. Porque se ele tivesse simplesmente jogado aquelas ideias aqui no Brasil através de livros, elas não teriam logrado sucesso. Como não aconteceu em nenhum lugar. Então, o que eu quero levantar para vocês aqui são 3 movimentos que aconteceram simultâneos a partir dos anos 40 e 50 e que culminaram num terreno cultural, sociocultural teológico, vamos dizer, apropriado para o sucesso desse casamento entre Marx e Cristo aqui no Brasil. Então, eu dividi em 3 pontos para ficar mais claro, mas vocês têm que ter na mente de vocês que esses três movimentos que aconteceram simultâneos na história. Eu não vou poder, obviamente, entrar em detalhes imensos, porque senão a gente ficaria aqui pelo menos umas 5 horas. E eu não posso ficar em pé todo esse tempo, nem vocês sentados todo esse tempo. Mas o primeiro passo eu vou descrever para vocês um movimento que aconteceu na mudança intelectual, ou na mudança da intelectualidade católica a partir dos anos 40 e 50, que diz respeito à formação dos intelectuais. Existia um padrão de intelectualidade católica no Brasil que foi sendo modificado, eu vou explicar o porquê, e como essa mudança dos intelectuais que aconteceu nos seminários e nos conventos brasileiros foi crucial para esse movimento. Então, primeiro a descrição de uma mudança no campo intelectual, depois a descrição da criação de quadros políticos, que são os organizadores das massas, que foi a mudança que houve da ação católica, que foi formada pela Igreja Católica, que depois se transformou posteriormente em 62 na Ação Popular, que foi um movimento de guerrilha, que inclusive fez atentados de bomba, etc. Então, que formou os quadros políticos, e depois o surgimento das comunidades eclesiais de base, através das escolas radiofônicas e do movimento educacional de base. Ou seja, então nós temos os intelectuais que orientam e conduzem os quadros políticos que guiam as massas. Então, eu dividi esses 3 pontos que eu passo agora a apresentar para vocês. O primeiro ponto, então, que é essa influência dos teólogos progressistas nos conventos religiosos, obviamente católicos brasileiros. O catolicismo brasileiro sempre gozou de uma grande ortodoxia, sempre adepta, pelo menos ali no início do século XX, a teologia de São Tomás de Aquino. E foi mais ou menos ortodoxa ali até os anos 40, 45 mais ou menos. E gozava de uma ortodoxia, com algumas influências de modernismos, mas ela, vamos dizer, formava alguns padres, tinha uma boa vida religiosa dos seus carmelos, conventos beneditinos, franciscanos, servitas, o que você queira. E o que eu quero descrever para vocês, eu vou utilizar como exemplo 2 conventos importantes do Brasil e as mudanças internas que tiveram nos intelectuais lá dentro, porque esses 2 conventos, em Perdizes, aqui próximo em São Paulo, e depois o convento da Serra, quase o convento do Espaço, da Serra em Minas Gerais, foram 2 conventos diretamente ligados à guerrilha revolucionária nos anos 60 e 70.
O Frei Beto, inclusive, por coincidência, participou dos dois. A biografia do Frei Beto é interessante porque ela perpassa muito dessas três movimentos que eu vou contar para vocês. Então, este convento de Perdizes, na cidade de São Paulo, muito próximo daqui, ele tinha vários freis, que eram os seus mentores intelectuais, os noviços que entravam. Um deles era chamado Frei Chico. Frei Chico, ele teve uma formação muito boa aqui no Brasil, mas depois, nos anos 50, ele foi estudar num convento francês, chamado Saint-Maximin, no qual vários freis, frades e teólogos foram estudar. Inclusive o Frei Carlos Josafá, que é o atual reitor da PUC Rio. E nesse convento Saint-Maximin, na França, foi estudar o Frei Chico, foi terminar os seus estudos, e com ele na França estudaram outros freis deste mesmo convento de Perdizes em São Paulo. O Frei Bernardo Catão, o Frei Gorgulho e o Carlos Josafá, como eu já disse. E também Frei Mateus, que depois vai migrar para outro convento, foram para este convento Saint-Maximin na França e retornaram repletos de ideias progressistas, um pouco importada como um grande eco da Revolução Francesa, e também como uma espécie de rebeldia e uma espécie de irritação com os reflexos do governo Vichy na França. E eles retornaram de lá muito progressistas, deste convento. O Frei Catão e o Frei Gorgulho, futuramente, largariam o hábito de monges dominicanos, porque ambos os conventos aqui são dominicanos, abandonariam isso e entrariam depois para a Ação Libertadora Nacional do Carlos Marighella. Os dois freis entrariam para a luta armada revolucionária. O Carlos Josafá permaneceu na ordem, escreveu uma série de obras, traduziu a Suma Teológica de São Tomás de Aquino pela edição Loyola, inclusive muito bem traduzido, teve uma vasta literatura produzida, foi um dos grandes influenciadores da juventude universitária católica, que vai ser muito importante na minha descrição aqui, e hoje, como eu já disse, é o reitor da PUC. Outro frade importante do convento de Perdizes, que teve também a sua ortodoxia alterada, foi o padre Romeu Dalle, que, diferente dos outros, ele foi para dois conventos. O primeiro em La Tourette, na França, onde era a sede de um movimento chamado Economia e Humanismo, iniciado pelo padre Lebré, que esteve várias vezes no Brasil aqui. Foi, inclusive, quem trouxe para o movimento progressista o prêmio de Arruda Sampaio, um dos fundadores do PT, que o encontrou no Brasil em 53. Então, esse padre Romeu Dalle esteve lá no La Tourette, estudou, carregou-se dessas teologias e dessa visão econômica do Père Lebré, que eu vou falar mais tarde, e compôs também, junto com os outros padres, um quadro de progressistas no convento de Perdizes. Mas depois também ele foi para Saint-Maximin na França, carregou-se ainda mais, e foi um grande ator na ação universitária católica, na juventude universitária católica. Esse Romeu Dalle foi inclusive perito no Concílio Vaticano II, ou seja, um homem de peso, teologicamente. E também foi assessor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Então, houve uma grande influência do progressismo francês aqui no convento de Perdizes, em São Paulo, que fez com que vários frades desses chegassem no fim de cristãos ortodoxos para cristãos ligados diretamente à luta armada revolucionária, tipo soltar bombas mesmo para matar pessoas. E o outro convento que teve uma influência também do progressismo francês, na parte teológica, que é o convento da Serra, na cidade de Belo Horizonte. Um grande mentor intelectual deste convento era o tal Frei Mateus Rocha, que foi a grande pessoa que virou definitivamente a mentalidade do Frei Beto, que foi um grande quadro político, ainda é, no movimento da esquerda católica. Ele é um dos principais do convento da Serra e posteriormente foi, em 1956, com apenas 33 anos, muito jovem, diretor da Ordem dos Dominicanos no Brasil, Frei Mateus. Estudou também em Saint-Maximin, na França. E ele contribuiu, nos anos 60, para a radicalização da Ordem dos Dominicanos na chamada Revolução Brasileira Socialista. Então, ele estudou no convento Maximin na França e pôde também conviver com dois mestres que o influenciaram muito, que eram Congar e Chenu, que eram grandes teólogos que tinham uma linha progressista, como eu já disse. Esse Congar e Chenu, que atuavam com a juventude e com os operários.
Frei Mateus retorna para o Brasil, vai para o convento da Serra, onde estará também Frei Chico, que era do convento de Perdizes. Eles começam a criar uma espécie de QG, um think tank, um centro de pensamento da esquerda católica, que começa a se desenvolver. Isso aqui, anos 50, finalzinho dos anos 40. No convento, Frei Mateus ajudou em Belo Horizonte a fundar a Juventude Estudantil Católica e, abre aspas, isso aqui é citação direta da biografia do Frei Beto, ajudou a formar uma geração de jovens cristãos impregnada pela presença e pela ideia da revolução. Frei Mateus trabalhava com dois objetivos. Primeiro, quando ele assumiu a coordenação da ordem no Brasil, dos dominicanos, consolidar a ordem dos pregadores, ou seja, os dominicanos do Brasil, e dois, o segundo objetivo, abre aspas, avançar no trabalho pastoral junto aos jovens e à juventude, e à época, o principal propósito da província era a formação de uma elite intelectual, capaz de levar adiante o seu projeto histórico renovador e comprometidos com transformações sociais. Ou seja, em outras palavras, revolução. E esses dois conventos, assim como muitos seminários do Brasil e outros conventos também, mas principalmente esses dois porque tiveram um papel importante na Revolução Armada, foram influenciados por três pensadores franceses. Um deles veio ao Brasil, ficou muito tempo, teve uma grande influência aqui. O primeiro deles foi o Père Lebré, com o Economia e Humanismo, que era este movimento que ele criou para tentar encontrar um meio termo entre o comunismo soviético e o capitalismo, vamos dizer, americano, né, que é um estereótipo. Só que, no fim das contas, ele acabava... ele no começo era muito dessensibilizou muitos jovens para Marx, mas no fim ele estava radicalizado mesmo, chamando os jovens para a Revolução e para o marxismo. Isso está registrado, inclusive, no livro do Gustavo Corsão, chamado O Século do Nada, em que ele frequentou palestras do Padre Lebré no Brasil, contou como ele de fato era um marxista declarado, e seus escritos funcionavam também para isso. E aqui eu cito um trecho de um livro dele, em que ele diz o seguinte, que o principal não é produzir riquezas, diz Père Lebré, mas valorizar o homem, a humanidade e o universo. Essa parece uma afirmação inocente, mas não há como você valorizar o homem de fato e criar condições para uma vida digna sem produção de riqueza. Porque, obviamente, as pessoas nascem e o número de pessoas aumenta no mundo. Se você não produz riqueza, você, obviamente, tem uma crise. A Previdência no Brasil é prova disso. Então, quando você pensa assim, de valorizar o homem em abstrato, né, não as pessoas individuais, pensa em cada indivíduo. E a obra dele é repleta desse tipo de afirmação sutil, com aquilo que se pode chamar de mentalidade revolucionária. Depois, o outro foi Emmanuel Mounier, que não foi nem tanto um filósofo, mas foi um influenciador, que criou o tal do personalismo comunitário na França, e que influenciou demais aqui o pensamento católico, e principalmente a ação popular, que foi um movimento que depois até acabou, uma dissidência dela foi para o Partido Comunista, outra dissidência foi para o PRD, que é o Partido Revolucionário, que, enfim, os escritos de Mounier são fundantes para a ação popular aqui no Brasil. Inclusive, no documento base deles, de 1962, está lá várias citações de Mounier, e que foi escrito pelo padre Lima Vaz, que também era outro revolucionário. Bom, então o Emmanuel tinha essa ideia do personalismo, que também era uma espécie de acomodação, mas era uma acomodação entre o individualismo e o coletivismo, que ele chamou de personalismo. Para tentar acomodar os horrores do coletivismo soviético com o individualismo excessivo do capitalismo americano, segundo ele. E ele diz, por exemplo, que entendemos o personalismo, isso aqui é a citação direta dele, entendemos o personalismo como um episódio aberto, feito mais no futuro do que no passado. Melhor uma revolução que uma defesa. Ou seja, quando você diz que a sua filosofia, a sua proposta é mais feita de futuro do que do passado, você relativiza o presente em função do futuro. E diz aquilo que Jacques Ellul, que é um ex-comunista, falecido, mas um sociólogo protestante, chamou de o sacrifício dos homens do presente em nome da alegria dos homens do futuro. No fundo, a Revolução Socialista é isso. Em nome de um futuro perfeito, se sacrificam os homens do presente.
E o terceiro influenciador muito grande do movimento, desses conventos, e com isso eu encerro, foi Jacques Maritain, que teve uma influência imensa no espírito do Concílio Vaticano II, que era amigo pessoal de Paulo VI, e que criou a ideia do humanismo integral, uma sociedade pluralista, do anticapitalismo, do velho cristianismo, que ele chamava. Uma nova cristandade que deveria se adaptar a este novo mundo pluralista e amplo e aberto, e que as ideias medievais não poderiam ser mais aceitas. Que foi um dos mentores do Saul Alinsky, que foi um dos grandes teóricos da esquerda americana, mentor de Hillary Clinton, por exemplo. Então, esta foi a mudança que aconteceu nos conventos, muito por cima, baseada principalmente no progressismo da teologia francesa. E o segundo movimento, daí, a gente vai para a formação dos quadros políticos, ou seja, aqueles que administram a massa, os quadros políticos, que é a transformação da ação católica em um movimento, vamos dizer, ortodoxo, alinhado com uma hierarquia, em comunhão com os bispos, para um movimento absolutamente revolucionário, como foi a Ação Popular, que depois transformou-se no futuro na Ação Popular Marxista-Leninista, e que depois foi incorporado ao Partido Comunista do Brasil, em 73. Bom, a Ação Católica tem um pano de fundo interessante, que é a criação do Centro Dom Vital, do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, em 22. E ela foi criada por um chamado Jackson de Figueiredo, que foi o responsável pela conversão de homens como Gustavo Corsão, Sobral Pinto, o Alceu Moroso Lima, que foram membros do Centro Dom Vital. O Alceu depois guinou à esquerda, né? Mas o Centro Dom Vital foi criado baseado na Action Française, que era um movimento nacionalista, obviamente conservador, próximo à hierarquia da igreja, e que tinha o objetivo de reunir grandes intelectuais católicos para influenciar a cultura e a política e a sociedade, mas principalmente a cultura brasileira. Ele foi fundado em 1922, para vocês terem uma ideia, no ano da Semana de Arte Moderna. E ele era próximo do cardeal Sebastião Leme, do Rio de Janeiro, que era o cardeal primaz do Brasil, um homem muito bom, muito santo, e que tinha uma ligação muito próxima com o Centro Dom Vital. Desses jovens, né? O Gustavo Corsão fez parte disso, né? Deste centro. E como ele tinha uma espécie de relação muito próxima com esses jovens e os apoiava, ele, por uma série de estímulos, em 1935, cria a Ação Católica aqui no Brasil, que tinha sido uma criação europeia pelo Papa Pio X, ali meados dos anos 20. E ele usou, vamos dizer, a plataforma, a inspiração dele para criar a Ação Católica no Brasil foi o Centro Dom Vital. Só que a Ação Católica no Brasil surgiu por o estímulo do Centro Dom Vital, mas também porque o Papa Pio XI mandou uma carta para ele dizendo: olha, ô Sebastião, tem pouco padre no Brasil e nós precisamos de algum jeito acessar o público. Você tinha uma média, se não me engano, de um padre para cada 6.000 pessoas. Coitado do padre, né? Muita gente. Então, o Pio XI disse: olha, não, você precisa criar a Ação Católica no Brasil para colocar os leigos para trabalhar. Então, a Ação Católica foi uma ação de leigos, mas criada pela hierarquia, criada com uma ideia do Papa, e que a Ação Católica seria uma coisa diocesana, de cada diocese. Tem a Diocese de São Paulo, então teria a Ação Católica de São Paulo, submissa ao bispo, e os leigos então atuariam, principalmente na evangelização e no apostolado, uma coisa muito simples. E ela surgiu também, a Ação Católica, por um terceiro motivo aqui no Brasil, que era a vontade de muitos católicos influenciar diretamente na política e criar um partido católico. Então, Sebastião Leme era contra, dizia: não é a hora, isso não é bom, nós temos que influenciar na cultura primeiro. Veja que engraçado, é mais ou menos quando os marxistas percebem que é importante influenciar na cultura. Mas, então ele tinha esses três motivos para criar a Ação Católica. De fato, ele cria, e ela começa a ir muito bem, e ela vem principalmente inspirada na Ação Católica italiana. Porque a Ação Católica tinha dois grupos grandes no mundo, a Ação Católica belga, francesa, e a italiana. A belga tinha uma atitude meio setorizada, de agir com os jovens, agir com as mulheres, agir com os operários, agir com os trabalhadores, com os universitários. E a Ação Católica tinha uma coisa meio genérica, todo mundo junto, fazendo evangelização e apostolado. E aqui vingou no Brasil foi essa espécie italiana. Só que
A ação católica, no decorrer do tempo, começa, isso em 35 ela começa, então, depois de um tempo ela começa a perder força, começa a se enfraquecer como um movimento católico, por uma série de razões, influenciadas em primeiro lugar pela Semana Moderna de 22, influenciadas em segundo lugar pela criação do Partido Comunista no Brasil em 22, influenciada grandemente pela publicação do Gilberto Freire, da Casa Grande de Senzala, influenciado por novas ideias que estavam surgindo nas universidades e que precisavam ter respostas. A gente estava sofrendo no Brasil o impacto da Era Vargas. Então, o Brasil começou a ter um clima, vamos dizer, de redescobrimento do Brasil, uma espécie de arejamento de algum modo, novas ideias. E com novas ideias, obviamente, surgem novos problemas. E novos problemas exigem novas soluções. E o pessoal da Ação Católica, principalmente os jovens, que é quem tem tempo de lidar com essas coisas, né? Os adultos em geral estão trabalhando, os jovens começam a se perguntar sobre os problemas sociais, sobre a tal, que é conhecida hoje, questão social. Temos que resolver a questão social. Temos que resolver os problemas sociais. Nós temos que agir, mudar a sociedade, construir um mundo melhor. E esta ideia começou a penetrar os jovens da Ação Católica, mas também começou a penetrar a hierarquia. Esses jovens queriam mudar o mundo, queriam fazer isso, fazer aquilo. E esse sentimento de necessidade de alteração social ficou muito forte. Aí aconteceu um movimento que, ao meu ver, foi até inteligente, da hierarquia da igreja, que foi subdividir a Ação Católica nos moldes franceses. Ou seja, criaram a JUC, a JEC, a JOC, a JAC, tudo. Juventude Universitária Católica, Juventude Operária Católica, Juventude Universitária, Estudantil, Feminina, várias vertentes, e que agiriam cada uma no seu setor. Os estudantis com secundaristas, os universitários com universitários, o movimento feminino com as mulheres, e por diante. Mas os mais importantes eram o JOC, o JUC e o JEC, com os operários, os universitários e com os estudantes secundaristas. Então você setorizava para poder agir e começar a resolver os problemas sociais e criar um mundo melhor. Aí em 1950, para vocês terem uma ideia, 15 anos depois, a JUC, a Juventude Universitária Católica, começa a se tornar uma coisa muito grande e se torna nacional. Ela nacionaliza e praticamente em todas as grandes dioceses do Brasil você tem uma Juventude Universitária Católica, que obviamente está na universidade, né? Está presente nas discussões, começa a ver o surgimento da Revolução Cubana, que aconteceu em 59. Então, eles começam a partir da década de 60 participar de vários movimentos como o êxodo rural, inflando as cidades do Brasil, e toda aquela série de movimentos que eu descrevi que começaram no Brasil a partir de 1922. E esses vários grupos da Ação Católica, Juventude Operária, Universitária e Estudantil, mas principalmente a JUC, Juventude Universitária Católica, que era a que tinha mais força, atuou em todo o Brasil para discutir o social, ou seja, a questão social, e se engajar em diversos problemas da sociedade, do tipo os direitos dos homens do campo, que não tinham direitos. Aquela relação praticamente de escravo e patrão, né? e senhor. Ou a sindicalização dos homens do campo, que aconteceu nos anos 50. Então, eles discutiam esse monte de problemas que estavam acontecendo no Brasil, e a JUC foi tão importante, e com isso eu vou entrar especificamente na JUC agora, porque a gente vai ter que dividir, senão vai ficar uma explicação muito complexa. Foi tão importante para o movimento da teologia da libertação que o Gutierrez esteve no Brasil em 64, 7 anos antes de lançar o seu primeiro livro, esteve em Petrópolis, e ele disse: a Juventude Universitária Católica, disse depois, obviamente, né? A Juventude Universitária Católica é a semente da teologia da libertação. E de fato ela foi. Então, a JUC, a Juventude Universitária Católica, ficou muito forte no Brasil, mas muito. E ela começou a controlar os diretórios estaduais, os diretórios estudantis, desculpa, os DCEs. Porque ela era muito organizada, mas em cada diocese tem uma série de universitários organizados com o mesmo propósito. Só que eles, como estavam no processo de nacionalização, eles precisavam se unir. E aonde que eles iriam se unir? Na UNE, na União Nacional
dos estudantes e resolveram disputar a presidência da UNE. E ganharam a presidência da UNE. Começaram a controlar a UNE. Porém, eles só ganharam por causa de uma parceria com o Partido Comunista. Eles precisavam ganhar, bateram chapa com os comunas e ganharam. Só que existia uma cláusula neste pacto de sangue, que era o reconhecimento público da União Internacional dos Estudantes, que era um órgão centralizado em Moscou. E isso desagradou demais Dom Eugênio Salles, em Recife, era um bispo que estava muito próximo desse pessoal, e eles começaram, por influência do PC, a se radicalizar. E Dom Eugênio fez uma carta, falou com eles, falou: jovens, calma, vocês querem mudar o mundo, mas também não vai por aí, com ideias de revolução, etc., vocês vão fazer confusão. Então ele proibiu que se falasse em termos radicais, que se alinhassem mais à esquerda, e colocou duas condições a eles. Vocês lembram que a Ação Católica era um movimento ligado estritamente à hierarquia da igreja, mas um movimento de leigos. Então ele disse: olha, os secundaristas estudantis católicos ligados à UNE não poderiam participar de movimentos políticos, poderiam participar da UNE, mas não de movimentos políticos. E os universitários católicos da JUC poderiam participar de movimentos católicos, contanto que tivessem dois critérios: tivesse uma sólida formação católica, um bom testemunho, obviamente, e estivessem comprometidos com a igreja. Só que estes jovens queriam entrar para a política, queriam resolver os problemas políticos de uma vez, a questão social, e entram num atrito muito grande com a hierarquia. O Luiz Gonzaga de Souza Lima fez parte disso, tem um livro fantástico de 79 sobre esse caso, conta muito bem como é que foi essa história. E o livro do Martim de Moraes, Marcelo Lidente, História do Marxismo no Brasil, também descreve muito bem isso. O Michel Horry também, todos os marxistas descrevem muito bem isso. E essa série de atritos entre a hierarquia, que não queria que os jovens fizessem política diretamente, e os jovens que queriam fazer política diretamente, acabou criando um racha. E eles disseram: olha, nós somos católicos, a gente gosta da igreja, mas nós queremos atuar diretamente. Então nós vamos criar um movimento autônomo de leigos, católicos, cristãos, mas nós vamos influenciar na política. E assim nasceu a Ação Popular, em 62. Inspirada, obviamente, nos ideais da Revolução Cubana e tudo mais. Porque vocês pensam que Fidel Castro fez a Revolução no final de 59, mas somente em 61 ele decretou Cuba como um Estado socialista. Então aquilo estava fervendo. No ano seguinte, então, eles proclamam o surgimento da Ação Popular. E então ela é uma dissidência da JUC. Então vamos lá, a gente tem vou resumir aqui. O Centro Dom Vital, em 22, inspira a Ação Católica em 35. Em 1950, a JUC torna-se nacional. E em 62, da JUC nasce uma dissidência, que é a Ação Popular. O que nos importa no momento é a Ação Popular. E é engraçado que quem foi para a Ação Popular, que depois tornou um movimento radical, foram justamente aqueles ligados ao Padre Lebré e ao Mounier. Os ligados ao Jacques Maritain eram um pouco mais mansinhos, mas os ligados ao Mounier e ao Lebré foram realmente um pouco armados. E esses jovens da JUC, que fundaram a Ação Popular, escreveram um documento básico, que está aqui nesse livro do Luiz Gonzaga de Souza Lima. Você imagina, um livro de 79. Este exemplar aqui foi o único exemplar que eu encontrei no estado do Rio de Janeiro inteiro. Não sei por que não se vende mais. Mas aqui tem um documento básico, tem vários documentos importantes para o movimento aqui. E ele fez parte de todos esses movimentos, e aqui está o documento original, em que você pode ler, por exemplo, uma frase deles aqui no documento, em que os caminhos para o socialismo, está logo no começo, os caminhos para o socialismo permanecem abertos numa larga frente de possibilidades. Então eles começam de fato a se abrir politicamente à esquerda, principalmente inspirados pelo grande ideólogo deles, que era o Padre Lima Vaz. E eu preciso fazer um ponto rápido pelo Padre Lima Vaz, porque se você ler os escritos, os textos do Padre Lima Vaz, você não vai dizer que esse cara não é um povo. Ele, inclusive, tem texto de condenando. Só que o Padre Lima Vaz agia de maneira diferente. Ele era uma espécie de que os teólogos latinos chamavam de bilingues maledictis, né?
a língua maldita, dupla. Então, ele, por um lado, tinha um escrito ortodoxo, e por um outro, ele agiu como ideólogo da ação popular. Tal foi sua influência, principalmente no Rio de Janeiro, onde ele atuava, que quando alguns jovens da ação popular fizeram uma ação de guerrilha e foram pegos pelo boicote, o major foi entrevistado, isso aconteceu em BH, se não me engano, o major foi entrevistado, né? Retiraram algumas informações desses 4 jovens. Eles disseram, não, mas nós... Eles perguntaram, o que vocês estão fazendo isso aqui? Vocês fizeram tudo isso aqui, essa bagunça, quase feriram pessoas. Disse, olha, nós estamos fazendo o que o Padre Lima Vaz mandou. Aí o Docorde vai lá, chama o Padre Lima Vaz. Seu padre, o que o senhor falou? Você conhece esses rapazes aqui? Um deles se matou. De decepção, de desgosto. O padre era próximo, se confessava, tudo mais e tal. O Padre Lima Vaz era o ideólogo do movimento da AP, e o Frei Mateus, eu falei lá do convento da Serra, era, segundo o Betinho, que era o chefe da ação popular, segundo o Betinho, e o Frei Mateus era uma espécie de inspirador da parte mais religiosa, vamos dizer, ocidental. Então, o Frei... Deixa eu só voltar uma coisa para a Juca e para a Jeque aqui. A ação popular, ela funcionava numa espécie de grande balaio que concentrava os jovens da juventude estudantil e os jovens da juventude universitária. O Padre Lima Vaz ficava principalmente no Colégio Anchieta, no Rio de Janeiro, via os jovens com potencial e trazia para a juventude estudantil. Da juventude estudantil, eles partiam para a juventude universitária, da juventude universitária, eles iam para a AP, para a ação popular. E o Frei Mateus fazia a mesma coisa, só que em Belo Horizonte. E obviamente, como todos tinham vindo desse catolicismo já bem à esquerda da Jeque e da Juque, eles vinham carregados de ideia do Padre Bonier, vinham carregados de ideias do Jacques Maritain, vinham carregados de ideia do Père Lebré, vinham carregados de ideia da teoria da evolução do Teilhard de Chardin, vinham carregados de ideias da própria teoria da história do Padre Lima Vaz, que era um hegeliano. Inclusive, o próprio Frei Beto fez parte desse movimento da Jeque, da Juque, etc. E o Betinho, o Herbert de Souza, foi um dessa pessoa que fez parte. E, inclusive, eles tinham... Puxa, é verdade, eu tinha esquecido de mencionar. Uma das técnicas que o movimento da AP adotou a partir da sua formação em 62 foi o chamado foquismo, que era uma técnica desenvolvida por Fidel Castro, inspirada nos escritos de Régis Depay, que foi um teórico marxista da Revolução Armada, do livro chamado Revolução na Revolução, e que ele acreditava que era necessário você fazer um foco de revolução aqui, num lugar, um foco de revolução aqui, 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 vários focos, por isso foquismo, vários focos de revolução, e que isso seria anárquico e, portanto, difícil de prever e controlar, e que se estimular, então, uma revolução maior, então, seria possível por abaixo dos detentores do meio de produção. A síntese é isso, né? Bem simplificadamente falando. Então, isso vão até 64. Eles formam em 62, 63, ocorre o início do governo militar em 31 de março de 64. Aí os caras se radicalizam. Decidem, de fato, que não é possível mais o diálogo, etc., e partem para a ação armada. E isso fica muito claro já na inspiração do documento base de 62, em que diz, abre aspas, a AP, Ação Popular, opta por uma política de preparação revolucionária, firmando esta mobilização numa luta contra a dupla dominação capitalista nacional e internacional e também feudal. Ela se propõe a tarefa de elaborar com o povo, na base da contribuição deste povo, uma nova sociedade. A ideia daquela do temos mais futuro do que presente no meio do nós. Então, o documento base já deixava esta porta aberta para isso. E depois eles vão reformando, se eu não me engano, em 66 eles reformam o seu estatuto. Não sem antes fazer um atentado terrorista grande mesmo, contra o já escolhido próximo presidente do Brasil, Costa Silva, em Guararapes, através de um padre português chamado Padre Alípio, que foi quem resolveu fazer esse atentado terrorista com alguns jovens, muito provavelmente sem o consentimento do pessoal da chefia da AP, e resolveram matar Costa e Silva,
uma bomba lá, se não me engano, no aeroporto, feriram uma série de pessoas, 15 se não me engano, mataram o marechal e quase pegaram a Costa Silva. Isso causou uma balbúrdia, daí o padre Alípio teve que fugir, depois foi para Cuba e foi fazer treinamento de guerrilha em Cuba, ficou 4 anos lá, e voltou pior do que nunca, né? Foi preso, depois uma confusão imensa. Só que esse atentado que a AP fez, que depois acabou caindo a peixe em cima dela, porque todo o pessoal era da ação popular, fez com que eles fizessem uma revisão, que revessem suas ideias. E dali surge, em 66 e 67, duas linhas. Uma delas que foi para o foquismo, na técnica do castrismo, uma técnica cubana, que eu já disse que era um grupo minoritário, e outro grupo majoritário, que era o grupo das trincheiras rurais, uma técnica mais inspirada no comunismo chinês, em que consistia você ter guerrilhas armadas no campo, que é mais difícil do exército avançar, porque a cidade é muito fácil de você controlar, né, e combater, o campo já é mais difícil, e que consistia em resistir lá. E esse campo, esse grupo do trincheirismo venceu, e eles foram se radicalizando cada vez mais, até que nos anos 70, eles rompem qualquer ligação com o catolicismo, rompem com o padre Alípio, com tudo, e criam a APML, que é a Ação Popular Marxista-Leninista, que essa de fato daí vai para uma revolução um pouco mais pesada. E aí eles têm todo o movimento da proletarização do burguês médio, né, do burguês de classe média, do pequeno burguês. Enfim, esse movimento da PML durou pouco, porque depois de 2, 3 anos eles foram incorporados pelo Partido Comunista Brasileiro. Mas deste movimento também teve uma outra dissidência, que foi o pessoal do PRT, que depois fez parceria com o MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Enfim, conjunto com a Ação Libertadora Nacional, sequestrou o Charles Elbrecht, em 69, o embaixador americano, sequestraram o embaixador chinês, sequestraram um diplomata alemão, fizeram um monte de coisa. E esse sequestro do Charles Elbrecht em 67, se não me engano, 69, foi... Não, 67, tá certo. 67 foi para soltar, por exemplo, Zé Dirceu, que fazia parte da UNE. Estava preso. Então, desde aquela época. Então, em 73, na verdade, eles são integrados ao Partido Comunista do Brasil. Meu caro, obrigado. E o resto, a gente vai ter que continuar rapidamente no outro movimento que é mais simples de explicar. Então, a pergunta é, como é que um movimento que começou, de fato, genuinamente católico, como foi a Ação Popular, focado na evangelização, no apostolado, terminou sequestrando um embaixador americano e explodindo um general, um marechal? Claro, foi influência dos intelectuais, como eu já tinha descrito antes, mas tinha essa crítica incessante desses 3 teóricos, do Monnier, do Lebret e do Maritain, uma crítica incessante, pesada ao sistema capitalista, uma visão branda e dócil inicial do marxismo e depois um flerte, de fato, de enamoramento intenso. Foco, por exemplo, no agir nas estruturas, ou seja, aquilo que é chamado, por exemplo, por Leonardo Boff, de pecado social, né? O pecado das estruturas. Eu não sou um pecador, na verdade eu sou uma pessoa ruim, etc. Por causa que a estrutura é perversa e ela me corrompe, e portanto a gente precisa atuar nas estruturas para modificá-las. Isso só é possível quando nós tomamos, daí na religião, segundo ele, os detentores do meio de produção do sagrado, que é a hierarquia da igreja. Né? Tudo isso também, obviamente, para as estruturas, para mudar a questão social, resolver, salvar o mundo, criar um mundo melhor. E agir através da influência de intelectuais e jovens. O outro motivo é essa ideia de criação da nova sociedade e a adoção de ferramentas filosóficas, sociológicas, econômicas, etc., de Marx. A própria Maria Clara Beckmann, no livro de Teologia Latino-Americana, publicado há pouco tempo na Universidade de Boston, ela descreve muito bem esse processo, um livro pequeno, de fácil, leitura tranquila, um pouco esse processo de transformação da Igreja Católica no Brasil. Então, esse movimento da ação católica que se transformou na ação popular, principalmente a ação popular, nem tanto a ação popular marxista-leninista, formou grandes quadros políticos no Brasil. O seu Moroso Lima foi um deles, o Plínio de Arruda Sampaio foi o outro, o Frei Beto
que ajudou a fundar o PT, foi outro. Qual é o nome dele? Esqueci. Esse rapaz aqui, o Luiz Gonzaga de Souza Lima, e tantos outros, que foram quadros políticos que posteriormente seriam grandes líderes das comunidades eclesiais de base no Brasil. E qual é a ligação, então, desse pessoal da AP com as comunidades eclesiais de base? É aí que nós vamos para o terceiro movimento, que são os sindicatos rurais. Essa é uma história pouco contada no Brasil, infelizmente. Tem trabalhos universitários sobre isso e tal, é uma coisa... Mas como o trabalho universitário permanece só na prateleira da própria universidade, ninguém lê. Não é assim? Meu TCC foi publicado lá na PUC Londrina, onde eu estudei. Nota 10, maravilha, botaram lá e ninguém nunca leu. Então, mas essas coisas hoje são disponibilizadas na internet, você com um pouco de paciência consegue achar. E esse movimento que eu vou descrever para vocês aqui está documentado com fotos, é bem interessante. Porque, como eu já disse, até meados dos anos 50, não havia no Brasil leis que estruturassem direito para o homem do campo, o trabalhador rural, cuja relação com o seu padrão era servil, era senhor e escravo, praticamente. Quando o cara tinha um pouquinho de terra, ele tinha que doar praticamente tudo para o dono da terra, para o seu senhor, ali, o seu padrão. E quando ele era um boia fria, o que ele produzia, obviamente, vai para o patrão, e ele tinha que comprar para a loja do patrão a preço altíssimo, portanto, estava sempre endividado. Você já viu? O cara era uma desgraça. Até mais ou menos nos anos 50. Até que houve um movimento de tentativa de mudança, disso que foi muito bem sucedido na Fazenda Galileia do Recife, perto do Recife, no Nordeste, em que vários desses homens do campo, indignados com essa situação ridícula, que obviamente precisava ser mudada, apoiados no Código Civil de então, de 1950 e poucos, 53, 4 mais ou menos, começaram a pleitear direitos baseados no Código Civil. Não havia CLT, não. E criaram a primeira Liga Camponesa, lá nessa Fazenda Galileia. E é uma época que você tem que lembrar que é fim ali do governo de JK, começo no quadro, João Goulart, é uma época de governos um pouco mais populistas, de abertura de leis trabalhistas. Então facilitou um pouco essa abertura dos homens do campo. E veio a época um homem que hoje é conhecido como criador das ligas camponesas, mas de fato não foi, que não foi iniciativa dele, mas ele conseguiu capitanear esses movimentos, que era um homem do Partido Socialista Brasileiro, não era um cristão declarado, era um homem mais de centro, que era o Francisco Julião. E o homem, que era um advogado muito competente, viu a situação do pessoal da Fazenda Galileia do Recife e resolveu batalhar por eles. Coisa justa, de fato. E começou a pleitear os direitos destes homens perante o governo federal, o governo estadual, e tentar mudar o regime de trabalho, as condições de trabalho. O Julião teve um sucesso imenso e conseguiu desapropriar as terras. Fazer uma espécie de mini reforma agrária, a primeira no Brasil que se tem notícia. E distribuir as terras entre os homens do campo. Isso fez um sucesso, cara, no Brasil, imenso. E essa história de Liga Camponesa se espalhou pelo país inteiro. Então foi assim, Deus nos acuda, todo mundo querendo Liga Camponesa, para conseguir os seus direitos. Isso em 55. Né? Então, o Julião pegou este exemplo, que assim, isso projetou nacionalmente de um modo muito forte. E ele, então, começa a ter ambições políticas, o que no Brasil é natural, né? Eu costumo dizer que o brasileiro só tem duas esperanças no Brasil: votar ou ser votado. E a esperança dele era ser votado. Então, só que o problema é que nessa época o analfabeto não votava. Quem votava era quem era alfabeto, como dizer um amigo meu. E o analfabeto é o alfabeto. Então, só os alfabetos votavam. Que era quem? Que era a grande massa? Os universitários. Que estavam guiados pela UNE, por quê? Pela ação popular. Esta época já. Não, desculpe, estavam pela Juventude Universitária Católica, não era ação popular, não, desculpe. Mas então ele cresce politicamente, só que não conseguia votos, então ele pegou aquele caso da Fazenda Galileia, que ele teve um sucesso imenso e merecido, e então começou a, usando um discurso que começou sutilmente revolucionário, mas depois foi se radicalizando, com os jovens, que já estavam com todas aquelas influências dos intelectuais franceses, do pessoal dos conventos, etc.
e começou a fazer uma espécie de comício em vários lugares do Brasil. Rodou o Brasil difundindo essa ideia. E a partir disso, a Igreja Católica percebeu que essas ligas, algumas delas estavam começando a se sindicalizar, a se formalizar como sindicato rural, por causa da pleiteação de direitos. E a igreja percebeu que havia já algumas ameaças de esquerdização desse sindicato. E a igreja então correu com uma estrutura muito capilarizada no Brasil e começou a abrir sindicato rural, vários, por todo o Brasil. E fez isso com muito sucesso. E no fim das contas acabavam sendo, nem tanto só para ficar pleiteando direito, mas eram associações de ajuda mútuo, bem o estilo cristão do amor ao próximo. Mas no mesmo período, a então emergente Ação Popular começou a querer criar sindicatos, o Partido Comunista também começou a querer criar sindicatos. Foi uma guerra sindical, a Igreja Católica, no fim das contas, conseguiu a maioria. E instaurou, assim, várias e milhares e centenas de milhares de pequenas comunidades rurais sindicalizadas por todo o Brasil. A maioria delas comandadas pela Igreja Católica. E, enquanto isso estava acontecendo, todo esse processo acontecendo, lá em Natal, próximo ali, no Ceará, mais ou menos, pelo menos mais perto que aqui, no Rio Grande do Norte, Dom Eugênio Salles, bispo, muito sábio, que tinha lidado também com a juventude universitária, por volta dos anos 40, final dos anos 40, começo dos anos 50, criou uma coisa chamada escola radiofônica. Por quê? Porque o pessoal do campo não tinha como ir à missa, tinha pouco padre, e ele então resolveu criar rádios, depois que ela se tornou escola, mas ele resolveu passar a missa e evangelizar através do rádio para o pessoal da comunidade em torno da sua diocese. Então, um radinho lá transmitia a missa e evangelizava por rádio. Esses sindicatos rurais estavam começando a acontecer ali na região. Só que ele percebeu que a coisa estava funcionando, as pessoas estavam assistindo, estavam muito fiéis à ideia, e ele começou então a educar o povo, e alfabetizá-los através daquele meio. E teve com isso um enorme sucesso. A ideia deu tão certo que em 1961 a CNBB curtiu demais a ideia, absorveu aquilo e disse: olha, isso aqui funciona, vamos nacionalizar. Tirou das mãos de Eugênio Salles e ficou chateado o resto da vida com a perseguir. Tirou das mãos dele e disse: nós vamos nacionalizar o programa, nós vamos criar aí o MEB, que é o Movimento Educacional de Base. Então, centralizaram esse movimento, a educação à distância. E, então, resolveram alfabetizar e educar o povo pela rádio. Muito antes do curso 2000, essas coisas. E precisavam de gente boa para cuidar disso. A CNBB, então, diz: eu sei que tem bastante gente para fazer isso. A moçada da AP, a moçada da Ação Popular, tem bastante gente, são organizados, têm consciência política, então vamos colocá-los para cuidar da AP, do MEB, Movimento Educacional de Base. E qual método nós vamos usar? Por que vocês acham de usar Paulo Freire? Pronto, eu preciso explicar uma coisa? Então você tinha aqueles períodos da difusão dos sindicatos rurais, o Brasil inteiro, para lá de 100 mil, todos eles com rádio, com um comando central, administrado pela AP, com o método Paulo Freire. Então isso começa em 61. E vai muito bem. Depois vai desenvolver, de fato, eles conseguem algum sucesso, etc. Só que acontece em 64, início do regime militar, para impedir uma revolução populista. E o governo percebe que aquilo ali está um ninho de revolução, uma bomba que uma hora ia explodir. Eles estavam contendo a revolução em vários lugares, precisavam conter ali também. Então, eles falam: olha, vamos começar paulatinamente a tirar o dinheiro disso aqui. E no fim dos anos 60, o MEB acaba, o Movimento Educacional de Base. Só que toda a estrutura está pronta. Por quê? Porque cada movimento educacional de base, sua localidade, tinha uma pessoa que estava lá, cuidava, administrava, tal, que tinha o jovem da AP, com consciência política, e que estava sempre lá. Que depois, futuramente, se tornou um agente pastoral da comunidade eclesiástica de base.
Então, a criação do MEB, a difusão do MEB, através dos sindicatos rurais, foi o nascimento da comunidade eclesial de base, das SEBs. Então, quando aquilo estava tudo pronto, eles simplesmente introduziram a ideologia. Criavam grupos de reflexão bíblica, etc. De vez em quando vinha um padre lá fazer uma missa cerebral, uma eucaristia, etc. Só que, então, o governo militar fez um erro grave, que foi continuar deixando aquilo acontecer, aquela estrutura montada, então ele só foi absorvido pela AP, e que continuou a tocar o trabalho da sua maneira, mas localmente, não tanto pela rádio. E aí, então, que nós chegamos no ano de 1968, famoso ano, que já deveria ter acabado, que é o lançamento, vamos dizer, oficial, assim, a nada oficial da libertação, com a Conferência Episcopal Latino-Americana de Medellín, que absorve, lança e admite a teologia da libertação como algo necessário. E aí, então, os primeiros livros começam a sair. E o que esse povo faz? Porque o Gutierrez já tinha estado no Brasil em 64. Lembre-se disso. Ele conhecia bem o que estava acontecendo. Eles simplesmente pegam a teologia da libertação, porque, veja, era um bando de católicos em todos esses sindicatos rurais, em todos esses MEBs no Brasil. Só que eles não tinham como fazer uma síntese entre Marx e Cristo. Mesmo Lebré, Mounier e tantos outros, não tinham conseguido fazer uma síntese capaz de convencer, convencível ou convincente entre Marx e Cristo. Não tinham conseguido fazer. Usando uma linguagem teológica clássica, mantendo essa mesma linguagem. Mas foi então que veio, em primeiro lugar, inclusive, em 68, o pastor protestante Rubem Alves. Em 68 lança um livro chamado Da Esperança, que antes era para ser chamado Da Libertação, mas porque estava na modinha o livro do Jürgen Moltmann, da Teologia da Esperança, rebatizaram a tese de doutorado dele americana para a Teologia da Esperança. Mas ele foi o primeiro a ter a ideia, o primeiro a lançar. Aí, quando vem o livro do Gutierrez em 71, os livros do Boff, os livros do Petro, o livro do Guasman, que estudou nos anos 60 em Frankfurt, com o Adorno do Durkheim. Quando chega o livro do José Comblan, do João Sobrinho, quando chegam alguns escritos do Camilo Torres, da Colômbia, quando chegam vários, isso aí é absorvido pela B, porque ela era cristã, e eles então, com aquela linguagem sofisticada para a época, dão unidade e forma, e um só discurso para o Brasil inteiro. Então, foi este o clima cultural. A mudança dos conventos, desses intelectuais, que moldou e continuou mudando quase até hoje os quadros políticos, que depois administraram as SEBs, que foi a base da fundação do PT. O Frei Beto foi um dos grandes pivôs dessa ideia, o grande pivô da criação do Foro de São Paulo. Foi ele que, no governo Lula, deveria de implantar o projeto Fome Zero. Quando o Lula foi preso no ABC, aqui próximo, quem estava com ele lá? O Frei Beto. Então, principalmente o Partido dos Trabalhadores não teria tido o sucesso que teve no Brasil sem essa capilarização. Quando foi criado, nos anos 80, o Partido dos Trabalhadores, por uma série de pessoas, mas uma delas foi o Frei Beto, o João de Sampaio, etc., o Almeida Afonso, esse povo todo, eles, imediatamente, através do Frei Beto, que tinha saído da prisão em 73, eles capitanearam todo esse movimento das MEBs, criaram as SEBs, que já tinham tido o seu primeiro congresso intereclesial em 75 em Vitória. Quando foi a Fundação PT, nos anos 80, logo depois da fundação, ele já era o maior partido em quantidade de pessoas, assim, em capilaridade do Brasil. Mágica? Não. Porque eles já estavam no processo desde 1950, mais ou menos. Então, esse é o pano de fundo que permitiu a absorção da teologia da libertação. Então, quando o Gutierrez fala que a teologia da libertação é uma reflexão crítica sobre a praxis, é porque ele estava refletindo a praxis que já estava acontecendo no Brasil. Só que faltava, como eu disse, unidade e forma para criar um discurso uno, que foi o que nós chamamos hoje de teologia da libertação. É interessante aqui, com isso eu encerro, que no livrinho do Frei Beto chamado Mosca Azul, que é inspirado no poema de Fernando Pessoa, ele saiu do governo em 2004, 2005, governo Lula, escreveu este livro, e lá ele conta um episódio interessante,
que em 78, em João Monlevade, ele estava lá em João Monlevade, e depois foi chamado por Fernando Henrique Cardoso a São Paulo, Frei Beto. E daí ele encontrou o FHC com Almir Afonso Plínio de Arruda, São Paulo, depois foi candidato a presidente pelo PSOL. E o FHC disse assim: veja só, Frei Beto, que maravilha que você tem na mão aí com essas comunidades aqui de Zé de base. O que você acha, e segundo o Frei Beto regado a vinho chileno, dizia água e vinho. E aí o FHC dizia: o que você acha, Frei, da gente criar um partido social-democrata, nos moldes americanos, e usar as SEBs como massa popular? Nós temos a técnica política, nós temos a ideologia, nós temos aqui... E nós vamos então utilizar este povo como base eleitoral e como movimentação política. Você imagina que o MST já tinha sido criado em 72 pela Comissão Pastoral da Terra, que era da CNBB, então eles tinham pronto. O Frei Beto, não vou, daí tenta um outro jantar, o terceiro jantar, o Frei Beto nega definitivamente, ele diz que o FHC esbravejou demais, que na última tentativa o FHC disse para ele: já sei, nós vamos criar o PCB, não é o Partido Comunista Brasileiro, não, Partido das Comunidades de Base, de linha socialista. Você sabe, o FHC tinha curso de gramscismo, não sei quem chama o FHC de direitista, louco. E daí o Frei Beto: não vou. Ele saiu de lá e foi imediatamente para a ABC Paulista encontrar o Lula. 8 meses depois estava fundado o PT. Com a base, com a comunidade de cristãos de base. Aquele famoso Lula no avião dizendo que eu sou fruto da base da Igreja Católica e da teologia da libertação. Palavras dele. E é engraçado que o FHC também dava valor para essa parte da igreja, e eu estive fuçando uma vez nos documentos do DOPS, que estão disponíveis para a internet. Descobri lá, está dito que nos anos 50 a FHC trouxe 50 patos comunos do Chile para o Brasil. Não é dito por quê, mas lá está registrado este fato. Eu acho bem curioso. Depois ele se reaproxima do Frei Beto para tentar fundar este partido. Então, esta é uma história que, bastante pesquisa que eu tenho feito, alguns amigos meus que têm me ajudado, mas que conta a importância da ação cultural. Então, quer você seja de esquerda ou de direita, este é um fato inegável, que a política emerge da cultura. Os candidatos emergem da cultura, a mídia emerge da cultura, a formação intelectual universitária surge da cultura, tudo surge da cultura. Então, um exemplo, a França está com problemas de administrar a crise migratória, isso é pedido pelos franceses, não pelo governo, mas pelos franceses. E aí disseram assim: como é que resolve o problema da França? Eu digo: olha, você precisa fazer os franceses terem mais filhos, é uma questão aritmética, quem tem mais filhos ganha. Um árabe tem, um muçulmano tem 7, 8, 12 filhos, um francês contém um, é uma glória. E aí ele disse: tá bom, então vamos vocês começarem a ter filho. Eu digo: tudo bem, convença-os. Filho é caro, família é ruim, para quê? Eu preciso crescer profissionalmente. Veja só, conquista do mercado de trabalho. É caro, filho, é um problema imenso. Veja só que coisa horrível que a natureza nos proporciona. Você deita na cama, nasce um filho, veja. Ninguém espera isso. Veja um acidente da natureza. Então, é claro que é uma mudança cultural. Nos anos 60 ninguém pensava assim. A humanidade nunca pensou nisso. Ter filhos era um privilégio. Mas depois de 1964, de 60 para cá, a coisa mudou. Mas obviamente eu não vou poder continuar a contar para vocês, porque essa é uma outra história. Muito obrigado. Muito bem. Pessoal aí a Denise, o Wilker, olha aí, levanta a mão. Pessoal do Camisetas Opressoras, vão estar ali fora, né? Que nome, hein? Camisetas Opressoras. É muita opressão. Aqui um presente.
Eu acho que é uma camiseta. A empresa Camisetas Opressoras para o Bernardo. Vamos abrir para ver como é que é? Elas são bem opressoras. Eu espero que seja XXG. Olha, são duas. GG, Olha que oportunidade. Olha só. Olha aí. Mais incompreendido da política brasileira. Muito bem. Lembrado pela bomba atômica e voz grossa. Obrigado, pessoal do Camisetas Opressoras. Vão estar expondo seus modelos opressores ali fora. Quero aproveitar para alguns recados. Tem algum slide ainda aqui? Nós vamos fazer o sorteio. Bacana, ótimo. Poxa, o Bernardo é muito disciplinado. 1h30, hein? Por favor, fica à vontade. Obrigado, Bernardo. Obrigado. Que privilégio tê-lo. Pessoal, mais uma vez, uma salva de palmas. Bernardo. Um jovem dedicado. Tem entregado muito valor para a sociedade brasileira. Realmente é um privilégio. Pessoal, como eu já disse, algumas pessoas cobraram. Wagner, qual que é o endereço que você mencionou? É próximo de tal lugar? Então, Antônio Joaquim de Alvarenga 255, no Jardim Satélite. Eu prefiro sempre dar referência, porque é a esquina com a cidade de Jardim, frente ao Shopping Vale Sul. Todos vocês estão convidados das 9 às 18. Estamos abertos lá, o espaço para você tomar o seu café, ler ali seu livro, fazer ali sua reunião. Esse espaço é criado para isso mesmo. É algo novo na nossa região, creio que até a nível do Brasil isso, né? Eu quero agradecer a presença do professor Aramis, que está aqui conosco. Cadê o Aramis? Levanta as mãos aí. Está aqui na frente. Professor Aramis, muito obrigado. É um privilégio tê-lo aqui conosco. Inclusive, eu quero aproveitar para lembrar, ou para anunciar, que nós teremos um curso presencial, não vamos dar a data ainda, com o professor Aramis, sobre esse tema que foi introduzido hoje aqui, muito bem feita uma introdução, uma explanação excelente pelo Bernardo, e nós queremos conceder isso através de um curso presencial também, dar uma continuidade nisso que foi ensinado aqui, um curso sobre marxismo cultural, gramscismo e a escola de Frankfurt. Siga-nos nas redes sociais, a gente vai estar anunciando esse curso, que já está preparado com o professor Aramis. Quero agradecer ainda a presença do Anderson Senna, nosso amigo que tem feito um trabalho gigante conosco desde o início, por motivo de força maior não pôde estar conosco ontem lá no lançamento, sentimos sua falta, viu, Senna? Obrigado, você e sua esposa conosco aqui, obrigado por toda a ajuda, toda a dedicação. A Letícia Guiara ainda não pôde vir, né? Ela está doentinha ainda, um abraço para ela, sempre tem nos ajudado, sempre pode estar presente, nos auxilia. Quero agradecer também a presença da Helena Sofia Lessa. Cadê a Helena? Levanta o braço, Helena. Está aqui? Teve que ir embora para São Paulo. A Helena foi o nosso contato aí com o Bernardo, nos assessorou aí nesse contato, mas ela vai ver depois pela live aí o nosso agradecimento. Pessoal, é o seguinte, vamos fazer o sorteio. Como que a gente vai fazer o sorteio? Pelo Data Show? Apontando? Tá chegando aqui. Rapaz, é muito tecnológico. Isso é conservador raiz, hein? Olha isso, sacolinha da Cooper Roger. Fantástico, espetacular. Conservador raiz. Então vamos lá. O que nós vamos sortear aqui? Nós vamos sortear 2 módulos de Introdução ao Conservadorismo que contém 5 cursos. Os 5 que eu mencionei no começo. Pessoal, o ponto é, Wagner, se eu fizer o curso, por exemplo, da Ana Campanholo com as 5 aulas sobre o feminismo, eu vou estar pronto para poder conversar com os meus amigos, na família, na faculdade, e debater sobre o tema feminismo, qual é a visão que eu, como um conservador, ou como uma família cristã, tem que ter sobre isso? Com certeza você vai conseguir fazer isso. É um curso relativamente rápido, são 5 aulas com uma média de 50 minutos cada uma, tá bom? E são 5, o professor Aramis, os movimentos revolucionários e a guerra contra a família. O que foi falado hoje aqui, aquilo que foi introduzido por séculos e culminou nessa revolução que o Bernardo nos ensinou hoje, o Aramis ele explica nas suas 5 aulas também, muito bem ministrado. Então, 2 módulos, contendo os 5 cursos que eu já mencionei, não vou repetir todos eles. A gente vai fazer sorteio agora e 2 camisetas também, é isso, Wilker? 2 camisetas opressoras, ok? Legal. Só pra gente, antes da gente finalizar, fazer o sorteio aqui,
Vocês lembram que eu falei que o nosso módulo introdução, ele é 399 e a gente vende por 50% de desconto, né? Hoje aqui, quem quiser comprar, você pode passar ali, a gente limitou aqui os primeiros 20 alunos que se inscreverem hoje por R$14,90 por mês, em 10 vezes. Então, R$14,90 você vai ter acesso aos 5 cursos que estão inseridos em Introdução ao Conservadorismo, tá bom? Algumas pessoas já conhecem, muitas pessoas mandam mensagem, puxa, Wagner, não dá para comprar ainda, mês que vem eu vou adquirir. Então, talvez essa promoção é só hoje e, infelizmente, é só para quem está, ou felizmente, né, para quem está presente, porque quem está nos assistindo pela internet, a gente não consegue conceder isso, tá bom? Porque é pela inserção do código de desconto que a gente vai fazer presencialmente aqui. Então, R$14,90 por mês, os 5 cursos do Introdução ao Conservadorismo. Tem individual também, né? Mas o desconto aqui pro módulo, ok? Então vamos fazer o sorteio? O que a gente faz? Eu não vou pegar porque eles não têm nem conferência aí, senão vão achar que é fraudado isso aqui. Vou pedir para alguém pegar? Pode ser o Bernardo lá. O que você acha? Acho que eles confiam mais no Bernardo do que na gente, nessa sacolinha da Copperrod aí, né? Então foi feito a lista, é isso, Wesley? A lista está enumerada e aí vai tirar um número aí que tem o nome. 134. Quem está na lista aí 134? Bom, todos que entraram, acho que passaram lá e deixaram o nome, foi preenchendo pelo número. Flávio Estevão Nogueira, tá aí? Opa, vem cá, Flávio. Ah, não vem cá, a camiseta? É camiseta ou curso? Então vem cá para poder fazer uma foto com a gente aqui. Wesley, faz a foto com ele aí, para depois a gente divulgar aí, ó. Entrega, Wesley, entrega a platanada aí fazer o sorteio. Aí faz a foto. Tudo bem? Faz uma foto com o Wesley lá. Ah, faz aqui então, pronto. Aí, essa câmera é super potente, né? Obrigado. Wesley, ele vai ficar perto de você pra você fazer a liberação ou lá na livraria? Na livraria? Ok, só passar lá na livraria então no final agora aqui. Isso, aí ele vai fazer a liberação de um código para você. Obrigado. Gente, uma salva de palmas aí. Isso é tudo da noite. Tem mais um módulo de 5 cursos. Mais um módulo, né? Sérgio Nascimento. Sérgio Nascimento, tá aí? Sérgio foi embora? Sérgio, não é Sérgio Nascimento? Ah, é Sérgio Maciente. Ah, tá lendo legal. Sérgio Maciente, tá aí. A salva de palmas pro Sérgio. Legal, muito bom. Bem. Obrigado pela presença. Parabéns. Aqui agora. A gente é versátil. Obrigado, parabéns, viu? Só passar depois na livraria com o Wesley. Camiseta opressora. Olha aí, você gostou de falar esse nome, né? Camiseta opressora. Qual é o número? José Roberto Ribeiro Gustavo Souza. José Roberto. José Roberto, tá aqui na frente já, eu estava preparado para pegar uma salva de palmas para o José Roberto. Camiseta. Só no final, vai na livraria. Tá bem, José Roberto. Fotinha lá. Uma fotinha, joinha. E tá saindo mulher? Isso, aí vamos falar que a gente é opressor. Que isso? Como é que é? Saiu outro homem? É um homem ensina a mulher que aprende silêncio em casa. Olha isso. Que isso? Brincadeira. Foto. Felipe Pires. Aí, Felipe. Vem pra cá pra gente fazer uma foto, marcar esse momento aí, certo? Legal. A camiseta é só pegar lá também. Na livraria depois. Ah, legal. Surgiu agora. Então vamos sortear. Tem que sair uma mulher, se não sair, cancela. Né? Sair não vale, sair não vale. Parabéns. Então vamos lá, vê se sai a mulher agora. Um curso, O Feminismo e Seu Impacto na Sociedade, com a Ana Campanholo, que é aluna do professor Olavo de Carvalho também e professora. Saiu homem de novo? Meu Deus. Só os homens preenchendo a lista, é isso?
127 é a homem. Agora vai, vamos lá. Agora vai. Meu Deus, ó, agora se sair um homem, ele vai levar e vai dar para a esposa, para a namorada, para a amiga, para a filha. Vai tentar o próximo ou não? Até quando? O pessoal é paciente aqui já. Até sair uma mulher, sim ou não? Sim? Ah, então tá bom. Escolhe uma. Juliana Alves. Juliana Alves, cadê a Juliana? Aê, Juliana, que legal. Parabéns, parabéns. Só passar na livraria, vai liberar o botão lá. Aê, obrigado, obrigado. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. É um privilégio estar aqui. O objetivo do Berkeley Instituto Conservador é servir a sociedade brasileira levando conteúdo de qualidade, mas a gente não faz isso sozinho. Nós estamos aqui somente como intermediários. Cada um de nós que estamos aqui estamos fazendo a nossa parte. Então, nos ajude, acesse a nossa página, compartilhe os nossos conteúdos. Vocês pagaram R$50 na entrada lá? Sim ou não? Não pagaram, né? Porque a gente faz isso aqui com muito amor e é para entregar valor. E juntos a gente vai fazer a diferença nessa nossa nação tão amada. Mais uma vez, obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau.